O que é o gnosticismo, né? O gnosticismo, ele foi uma filosofia, uma religião para alguns, né? Ou uma vertente do cristianismo primitivo, né? Ele não possui, assim, uma sistematização, canônica, como nós possamos vir a falar, mas nós conseguimos, através de textos, através de relatos gravados e coisas do tipo daquela época, e principalmente pelos evangelhos gnósticos, tentar entender um pouco o que essa vertente, entre aspas, gnóstica, proto-cristã, em certa forma, o que essa corrente pensava, né? Ela foi muito combatida nos primeiros séculos depois de Cristo, mas ela é interessante de um certo ponto, né? A primeira coisa que o gnosticismo vai vir a nos ensinar é que o mundo é mau porque o criador do mundo é mau. E quando ele fala isso, quando ele aponta para isso, há muita confusão, porque os gnósticos, eles não acreditavam em dois deuses como muita gente pensa, ou muita gente entende. Tipo, olha, existe um Deus bom e existe um Deus mau, e o Deus mau criou esse mundo mal, esse mundo aqui que é mal. Não, para ele só existe um Deus, né, um Pai amantíssimo, um Deus desconhecido que é todo bom, todo puro, todo ilocubrável para nossa mente, coisa do tipo, e que é inacessível, inalcançável. E esse Deus gerou lá, como a gente pode chamar talvez de, sei lá, anjos ou coisas do tipo, né, os seus assessores ou coisa do tipo, e uma essas divindades menores, que não são deuses, né, são emanações do Deus único, né, essa divindade Sofia, sem o seu par, gerou um Deus menor, um Deus caído, né, um Deus que era cego, né, e louco. Por quê? Porque ela gerou sem o seu par, né? É claro que isso, no fim das contas, e até a maioria dos gnósticos admitem, é muito mais um mito para a explicação da criação de todas as coisas do que algo real mesmo, né? E esse Deus menor, esse Deus caído, esse Deus cego e maluco, é que criou o mundo físico, pois ele, na sua ignorância, na sua total ausência de sabedoria, achava que ele era o único Deus. A ponto dele afirmar que eu sou o único Deus e fora de mim não há outro, né? Dando a entender, e aí sim, é uma talvez especulação, mas uma especulação com uma certa base, que dá a entender que o Deus do Antigo Testamento, o Javé ou o Jeová, era esse Adabaor, né, o Jadabaor, como alguns falam, né? Esse Adabaor era o criador do mundo, né? Ele era tão arrogante que ele achava que era o único Deus. Ele era ciumento. Ele é o criador da matéria, e a matéria é má, a matéria é finita, e a matéria apodrece, digamos assim, porque o Deus criador dela é um Deus incapaz de alcançar a perfeição. E aí ele criou esse universo físico para poder ser adorado e cultuado como o único Deus. Mas, e aí que entra uma coisa muito louca, né, no gnosticismo, digamos assim, houve um momento que a divindade, a Sofia, ela fica com dó do homem, né, e aí derrama centelhas divinas em nós, né, e Jesus vai vir, né? Jesus que em algumas referências é o par de Sofia, ou é alguém ali que está fazendo uma ligação dessas divindades com o Deus único, né? Do que esse Deus desconhecido. Ele aceita vir à Terra para trazer a mensagem, né? A mensagem de que há um mundo superior, um mundo perfeito, e que este mundo é desprezível, pois ele é matéria, e a matéria é má. Né? E nós conseguimos observar que há essa loucura de
animais devorando-se uns aos outros, tudo sendo consumido, tudo tendo que ser conquistado, tudo tendo que ser à base da violência e da força, porque o Deus criador desse mundo é desse jeito. Javé, o Adabaor, é desse jeito. Ele é mal por natureza, porque ele é ignorante por natureza. Ele acha que ele é o único Deus. Ele tem certeza de que além dele não há outros deuses, pois quando ele nasce, né, segundo o mito gnóstico, a mãe dele coloca ele num trono e rodeia ele de fumaça, né, de névoa, e aí de nuvens, e aí ele vai achar que ele é o único Deus. A descrição é de que ele tem cabeça de leão e corpo de cobra, né? Mas, de novo, é só um mito para dizer que, olha, existe um Deus que é todo bom, que é o Pai amantíssimo, bom, perfeito, puro, que só emana luz e bondade e que é inalcançável para nós, seres humanos, inalcançável, mas ele não tem nada a ver com o sofrimento, porque ele não nos criou. Mas ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão perfeito e tão amoroso que ele deixou que a divindade, que a luz, que a centelha divina caísse dentro de nós. E é essa centelha divina que Jesus vem resgatar. É essa centelha divina que Jesus, como mensageiro, né, do agnostos theos, do Deus desconhecido, é isso que ele vem resgatar. É por isso que Jesus vai pregar a desilusão com esse mundo. Meu reino não é desse mundo, né? E sim é um outro mundo que nos espera. O mundo que pode ser alcançado quando nós conseguimos a gnose, o conhecimento. Quando nós conseguimos esse estado de gnose, esse estado de conhecimento, aí sim nós estamos indo em direção a esse Deus maior, a esse Deus inalcançável, a este outro mundo onde não há matéria e há só bondade, há só luz, né? A só emanação do Deus desconhecido e das suas manifestações nas outras divindades, como Sofia, por exemplo, como Jesus, o Cristo, né? Coisas desse tipo. Então, é uma ideia um tanto quanto interessante, né? Marcião talvez possa ser entendido como um protognóstico, porque havia um problema que o Deus do Antigo Testamento parecia ser um Deus muito mais maldoso, muito mais rancoroso, muito mais voltado à guerra, muito mais ciumento, muito mais egocêntrico do que o Deus que Jesus vem anunciar. Um Deus que é amoroso, um Deus que é acolhedor, um Deus que não se importa com os bens materiais, despreza, na verdade, os bens materiais e tudo aquilo que pode ser corrompido por este mundo e que preza única e exclusivamente a nossa salvação, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso estado de graça. Então parecia que esse Deus do Antigo Testamento não era o Deus que Jesus vinha falando. Mas esse Deus do Antigo Testamento aparentemente era o Criador nosso. E era por isso que ele se achava no direito de, digamos assim, dar os rumos, traçar os rumos das nossas vidas, matar como precisou matar no dilúvio e fez, né, destruir os inimigos daqueles que ele julgava serem os seus, né? Então havia essa aparente distorção de um Deus antigo para um Deus anunciado por Jesus, e que a resolução seria: realmente não são os mesmos deuses. Na verdade, aquele Deus criador é um Deus menor, e só existe um Deus no sentido de divindade suprema mesmo, e esse Deus é o Deus desconhecido, é o Deus que está acima de tudo, é o Deus que está acima de todos, é o Deus inalcançável. Mas quando nós conseguimos chegar com a gnose, com esse estado de conhecimento, quando a nossa centelha divina ela é iluminada através dos ensinamentos do Cristo, aí sim nós conseguimos conhecer, ou pelo menos vislumbrar de certa maneira, esse outro patamar de existência, essa existência não física. Então, é uma filosofia religiosa e uma religião muito interessante, mas que foi perdida, não caiu nas graças, digamos assim, com o passar do tempo.